Olá, caro ouvinte. Você sabe como saber quem é o proprietário de um imóvel? Qual a diferença entre contrato de compra e venda, promessa de compra e venda, escritura, registro, matrícula, além da inscrição municipal? E afinal de contas, como saber para descobrir quem é o verdadeiro dono do imóvel em um único passo? É o que nós vamos ver agora. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, um podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber os seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre quem é o proprietário de um imóvel de acordo com o direito brasileiro. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo. Salve, salve, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast legal. Aquele podcast que vocês já conhecem muito bem, a gente está cansado de repetir, que é o podcast sem blá blá blá, sem juridiquês, sem complicação, que a gente descomplica, né? E hoje um tema que a gente está muito acostumado, tem uma demanda muito grande de dúvidas, vindo dos usuários e clientes, né, do nosso site, do nosso blog, do nosso Instagram, das nossas redes sociais em geral, como o YouTube também, a respeito dessa questão de como saber quem é o proprietário do imóvel, né, Marina? Até como saber se está sendo feita uma compra segura, né? Se você está realmente comprando do dono. Então, assim, é muito comum, às vezes, a gente se depara com clientes que vêm falar com a gente, assim, afirmando, né, categoricamente, não, doutora, eu sou dono do imóvel, eu paguei por ele, eu tenho escritura, eu pago até o IPTU, o carnê vem no meu nome, tudo certinho. Só que aí, quando a gente vai verificar a situação realmente, tecnicamente falando, não tá tudo tão certo assim, né, Gustavo? Isso tem umas implicações. Aí com essa irregularidade, dependendo de qual for essa irregularidade, né, ela pode trazer uma série de consequências, uma série de implicações. A primeira delas é que ela pode atrasar a abertura do inventário e, consequentemente, o recebimento da herança, né? Além de causar o próprio prejuízos com o pagamento da multa por esse próprio atraso. Porque a partir do momento que você não possui o seu imóvel ou da pessoa que faleceu regular, você vai ter que fazer essa regularização antes de fazer o inventário. Você não transfere uma propriedade, você não pula sem fazer esse registro de toda a cadeia dos proprietários, né? Exatamente, né? Além de atrapalhar uma venda ou uma locação, porque o imóvel está irregular, ou o que a gente se depara muito na nossa prática, né, que é com youtubers, enfim, o pessoal, enfim, querendo investir, querendo comprar imóveis, e aí pode acabar sendo prejudicado por indivíduos mal intencionados. Então, por exemplo, você está comprando ou alugando um imóvel realmente dono, e aí você pode acabar marcando prejuízo, assim, isso é muito sério. Aí você vai comprar uma casa, você vai dar, sei lá, 500 mil, R$1 milhão numa casa, ou mais até, e a casa não é da pessoa que você está dando aquele dinheiro. Quer dizer, né? Tá comprando gato por lebre? Sim, por isso que tem que ser feita uma verificação, você tem que saber exatamente com quem você está negociando, e tudo tem que ser feito. É chato falar isso, é um pouco burocrático, mas, gente, é um imóvel, não é uma caneta. Então, o cuidado é pouco, né? Como a gente vai ver ao longo desse podcast, é um negócio de compra e venda, geralmente, que ele tem requisitos formais. Então, sim, tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, né? É muito complicado você se deparar lá na frente e você descobrir que você não está negociando com o verdadeiro proprietário do imóvel, com o verdadeiro dono. E como é que você vai fazer? Entendeu? Depois, de repente, você está até pagando já. Então, aqui, vocês vão descobrir, tintim por tintim, né? Sem lenga-lenga, sem lero-lero, quem de fato é o proprietário do imóvel. Como você descobre isso? Exatamente, até só para reafirmar, a gente já teve um caso de pessoas que procuraram a gente e que já estavam, inclusive, pagando pelo imóvel, era um imóvel comercial, e aí, quando a gente foi ver, eles tinham comprado um imóvel de um dos sócios. Na verdade, o imóvel tinha 3 sócios. E eles não tinham nem conversado com os outros 2. Sim. E já estavam pagando pelo bem.
Há um Imagina tempo. a insegurança jurídica disso. Exatamente. Então, vamos lá, né? Assim, então, primeira coisa, né? Para quem, segundo o direito brasileiro, é de um imóvel, Gustavo? Quem que é o dono? Isso. O dono, o proprietário do imóvel, sendo bem direto, bem na mosca, no ponto, no alvo, é aquele que faz o registro dessa condição na matrícula do imóvel. Quem não registra não é proprietário. Exatamente. E aí, assim, para explicar para as pessoas, o que a maioria... Cara, é assim, é 100% de aproveitamento. Todo mundo que já veio procurar a gente para tratar disso cai nesse erro. É impressionante. A maioria das pessoas acaba confundindo as palavras. Então, todo mundo acha que porque assinou uma escritura pública de compra e venda num cartório de notas, acha que aquilo é o registro da propriedade. É o suficiente, né? E não é. Então, não, mas eu fui no cartório, eu tenho um documento público, selado. Não. Aquilo não é o registro do imóvel. Aquilo é uma compra e venda. É diferente. Então, a gente vai explicar, né? O que é uma matrícula, o que é um registro, o que é escritura. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é o contrato de compra e venda, Gustavo? Contrato de compra e venda é literalmente o que o termo quer dizer, né? É um negócio feito entre duas pessoas para venda de um imóvel, certo? E assim, tem algumas peculiaridades formais nesse caso do contrato de compra e venda de um imóvel. Porque se o valor dele for até 30 vezes o maior salário mínimo, né, vigente do país, isso daria, você pode ser feito com uma escritura pública particular, né? Uma escritura particular, exatamente. Sem necessidade de comparecer em cartório, então é bem mais tranquilo, né? Mas é muito difícil você achar um imóvel com um valor tão baixo assim, né? 30 vezes o maior salário mínimo, né? Considerando uma média bem, assim, ó, não dados atualizados, mas... Arredondando aí, vai dar o quê? 30 mil reais. Que imóvel que você acha por 30 mil reais? Não tem, sabe? É muito difícil. É muito difícil. Mesmo em qualquer região mais humilde do Brasil, é muito difícil achar um imóvel mesmo. Minha casa, minha vida não é por isso. Não, minha casa, minha vida não é por 30 mil. Então, assim, esse é a título de registro para vocês. Existe a possibilidade de você, sim, fazer um contrato não solene, né? Que tem só uma forma escrita particular. Mas não vai ser o caso de 99,9% dos casos em que o valor vai ser maior que esse, e sim vai ser necessário fazer de forma pública, né, através da escritura. Exatamente, né? Então, que é o que todo mundo confunde achando que aquilo é a propriedade. Que é, basicamente, qualquer imóvel que tiver uma negociação de compra e venda por mais do que 30 mil, o direito brasileiro exige que esse negócio seja feito em um cartório, seja sacramentado em um cartório, por uma escritura pública, certo? A gente vai explicar isso com mais calma mais para frente. Então, vamos lá. Um outro contrato que é muito comum no Brasil de ser feito é a promessa de compra e venda. Ainda não é a compra e venda, é uma promessa de compra e venda. E o que é a promessa de compra e venda, Gustavo? Vamos lá, vamos fazer o jogral aqui, para eu ir rápido. A promessa de compra e venda é um contrato preliminar, né? Como o próprio nome já diz, é só uma promessa, não é de fato um fato ainda consumado, né? É um pré-contrato, um pré-negócio. De uma forma bem simples, é um contrato no qual o comprador do imóvel ele promete pagar o preço e o vendedor, após receber esse valor acordado, se compromete a assinar a escritura pública. Entendeu? É uma promessa, ainda, como se fosse um pré-contrato de venda, de compra e venda, entendeu? Exatamente. Ele tem algumas repercussões jurídicas, né? No caso, ele já tem o poder de transmitir a posse do imóvel do vendedor para o comprador, né? Então, assim, só abrir um parentezinho para a gente explicar bem rapidinho para o pessoal, mano, a diferença de posse e propriedade, né? Que tem muito mais implicações jurídicas, técnicas, né? Mas, a princípio, o proprietário é o cara, né, que tem essa escritura, né? Então, o nome dele como dono. Posse é quem está no imóvel, quem está ocupando o imóvel. Então, você pode ser proprietário e ter a posse, quando você reside no imóvel que você é dono dele, formalmente falando, ou não, você pode ser proprietário e não ter a posse, você pode alugar esse imóvel, então quem está exercendo a posse é o inquilino, certo?
Posse direta, né? Gente, direitos reais é uma das partes mais difíceis de direito civil na faculdade de direito. É uma das coisas que o pessoal mais quebra a cabeça. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu cheguei a bolar uma equaçãozinha de matemática para ver a diferença, assim, tipo, mais não sei o que igual a, tipo, porque é um pouco chato. A gente está resumindo bastante, a gente está fazendo um resumo, pelo amor de Deus. Uma forma didática para o povo entender, né? Não, ninguém que está sendo lecionado um mestrado em direitos reais, né? Vamos entender que posse e propriedade a termos, a um grosso modo mesmo, uma linha bem gerais, é isso. Tanto é que a promessa de compra e venda, ela, ao mesmo tempo que ela transmite a posse do imóvel ao promitente comprador, ela não chega a transmitir a propriedade. Então, por mais que exista essa promessa, essa propriedade só vai transferir quando de fato for feito o negócio. Apesar de você poder ter essa posse, você poder ingressar no imóvel, enfim, viver nele. Mas ele, de fato, não é seu ainda. Dando exemplos aqui práticos, então, por exemplo, quando você faz a promessa de compra e venda e você transmite a posse do imóvel do vendedor para o comprador passa a ser responsável por pagar o condomínio, por exemplo, e ainda não tem o pagamento de impostos de transmissão, que você tem que pagar quando você vende o imóvel para a prefeitura. Então, são exemplos práticos, assim, que a pessoa que tem a posse, que tem a promessa de compra e venda, ela pode entrar no imóvel, pode morar nele, ela começa a pagar IPTU, ela começa a pagar o condomínio, mas ainda não é dona. Ela não pode vender o imóvel, ela não pode passar o imóvel para frente. Entendeu? A não ser através de outra promessa de compra e venda que vai depender dessa primeira promessa de compra e venda ser cumprida, mas aí vocês já entenderam como é que vai ser a complicação do negócio, né? E assim, esse imposto de transmissão, ele, de fato, ele faz exatamente o que o nome diz, né? Ele só incide a partir da transmissão do bem. Então, a partir do momento que você só tem a promessa de ter esse bem, você ainda não vai pagar esse imposto. Esse imposto só vai ser incidido no momento da transmissão do bem, de fato, né? Então, assim, você vai ter poderes que você vai ter concedidos pelo proprietário como se você fosse um inquilino mesmo, assim. Porque essa responsabilidade de IPTU, condomínio e tal, sempre não, né? Mas regra geral é de quem tem a posse do imóvel, né? Exatamente. E aí a gente parte para outra coisa que a gente estava falando, que é o que todo mundo confunde com a propriedade, mas ainda não é a propriedade, que é a escritura. Certo, Gustavo? A escritura, que é a forma de fazer o contrato de compra e venda. Ou mesmo a doação, também pode ser para doação, tá? Se você quiser doar sem receber de volta o valor, então, por exemplo, quando alguém quer doar para um filho, por exemplo, ou para um neto, um imóvel, doar o bem sem receber nada de volta, tá dando de presente aquele imóvel. É uma sorte absurda, mas pode acontecer, né? Então, o que é a escritura? Ela é feita em cartório, é um documento solene, você entrega uma papelada, um monte de certidão, documentos pessoais, e aí comparece todo mundo na frente do tabelião e assina. Esse documento ele pode ser consultado de forma pública, e aí nesse documento vão estar descritos todas as coisas relacionadas ao negócio. Então, o valor, a qualificação, né, os dados, nome completo, CPF, estado civil do comprador, do vendedor, etc. A descrição do imóvel, a forma de pagamento, concordância de cônjuge, isso é muito importante, independentemente de regime de bens, tá, gente? Não importa, por convenção, por cautela, mesmo que seja, mas é separação total de bens, eu não tenho nada a ver com isso com meu cônjuge, com meu marido, com minha esposa, não importa. Por cautela, na prática, todo mundo tem que assinar, tá? E aí, esse documento, ele vai documentar o negócio. Esse é o erro que a maioria das pessoas cai, 99% das pessoas caem. Não, eu tenho escritura do imóvel, eu comprei o imóvel, ele é meu. Não. Que você tem um documento de que você fez um negócio e de que você pagou por esse bem. Mas ele ainda não documenta que você é dono. Nosso direito, o direito real nosso,
infelizmente, ele ainda é extremamente burocrático, assim. Essa é uma estrutura de séculos que foi trazida de Portugal na época dos descobrimentos ainda. Para vocês terem uma ideia, até hoje, a gente, olhando documentos de imóveis mais antigos, a gente vê aqui no município do Rio, por exemplo, que a divisão é em circunscrições, que a documentação dos imóveis ficava em igrejas. Então, é assim, imóvel da circunscrição do Espírito Santo. Não existe um bairro do Espírito Santo. Isso é uma divisão da igreja do início do século XX. Só que tem documentos de imóveis muito antigos que ainda são distribuídos assim. Então, realmente é burocrático, é uma coisa assim, realmente secular. Só para explicar para o pessoal, a título de curiosidade. Mas, enfim, o que é, então... Ok, não tive inscrição, mas o que é, então, o registro, Gustavo? Afinal de contas, o que é o registro? O registro, mais uma vez, né, a gente simplificando bastante para o pessoal entender bem, nada mais é do que a apresentação da escritura pública de compra e venda ou doação no ofício. Ofício no sentido de cartório de registro de imóveis, onde, né, está a matrícula do imóvel objeto desse negócio, certo? A depender da cidade, pode haver mais de um ofício, sendo necessário saber exatamente qual o cartório responsável pelo registro de imóveis daquela localidade ou bairro. Aqui não tem como fugir, pessoal. Cada imóvel no Brasil ele vai ter um cartório respectivo responsável por documentar cada um desses imóveis. Pode ser por endereço, então depende da localidade que vocês moram, né? Antes do registro, ou seja, antes da apresentação do documento de compra e venda, da doação no registro de imóvel, não há direito real ainda sobre esse imóvel adquirido. É bem o que a Marina está falando sobre essa questão da escritura e do registro, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala na matrícula, né, do registro de imóvel que cada cartório tem, então é como se fosse, uma analogia acho que é mais comum para as pessoas, é que nem o nosso registro de nascimento. O nosso registro de nascimento só vai constar no cartório que é responsável pelo domicílio dos nossos pais quando a gente nasceu. Uhum. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, num determinado bairro, então eu fui registrada, vamos supor, na 7ª circunscrição, 7º registro civil do Rio de Janeiro. Se eu me mudar para o Acre, se eu me mudar para o Japão, se daqui a muito tempo, se a SpaceX for bem sucedida, eu for para Marte, o meu registro civil está na 7ª circunscrição do Rio de Janeiro. É naquele cartório só. Não adianta eu ir em qualquer cartório da esquina e querer o meu documento. O meu documento não vai estar ali. Com o imóvel é a mesma coisa. Onde ficam os documentos daquele imóvel? Vai ser no cartório daquela região. O cartório que é responsável por aquele bairro. Certo? Só para explicar para vocês. E aí o que acontece? Nesse momento do registro, já que você está registrando o negócio de compra e venda, aí sim você vai pagar um imposto. E aí você pode pagar 2 impostos, aí vai depender, né? Se é uma compra e venda, ou seja, se é um negócio entre 2 pessoas vivas, você tem o ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, que é das prefeituras, tá? Aqui no Rio, só a título de exemplo, o ITBI é 3% sobre o valor de mercado do imóvel. Isso também é importante ressaltar, todo mundo confunde também. Não é o valor venal que consta no carnê do IPTU. Não é aquele valor, tá? É um valor realmente de mercado, é um valor que costuma ser, pelo menos aqui no Rio, muito próximo do valor de venda. Eles têm realmente meios de calcular isso. E então não é aquele valor do carnê, tá? O ITBI aqui no Rio é 3%. Se for feita uma doação, que é aquele exemplo que eu falei, por exemplo, um avô que está doando para um neto, um imóvel, ou o pai e a mãe, que vamos supor, um pai que tem 2 filhos, tem 2 apartamentos, e aí resolve doar um apartamento para cada filho. Então, ele vai pagar o imposto sobre doação, ITCMD, que é um imposto estadual, tá? Aqui no Rio, ele vai variar de 4% a 8% do valor do imóvel. Também não é o valor do IPTU, é valor de mercado, a depender do valor.
Então, ele vai variar aí depende, tem as faixas, né, que estão dispostas na lei. Em cada estado, aí a gente vai ter que verificar a legislação do seu estado para ver qual vai ser a gradação dos impostos, tá? Mas ela varia, em geral, nos estados. A variação aqui do Rio costuma ser a variação de outros estados também, vai variar de 3% a 4%, até 8% do valor de mercado do imóvel. Não costuma fugir muito disso, não, né? Enfim, Sim. Dando seguimento, né? A gente já falou sobre escritura, a gente falou agora sobre o registro, e o próximo passo a gente fala sobre a matrícula. O que é a matrícula? Matrícula é uma ficha numerada, né? Que vai conter a descrição completa do imóvel. Quais os seus proprietários, antigos, atuais, ele faz toda a cadeia, assim como outras anotações, por exemplo, se tiver uma hipoteca, né? Essa matrícula ela fica no registro, né? O cartório de imóveis, registro de imóveis, ofício de registro de imóveis. E também é um documento público. Então, assim, para ficar bem claro para o pessoal, escritura é uma coisa, registro é outra coisa e matrícula é outra coisa. Certo, Marina? Exatamente. A matrícula, para fazer, vamos lá, trazendo para uma analogia que as pessoas eu acho que vão entender melhor. A matrícula, ela é como se fosse um prontuário médico do imóvel, né? O prontuário vai ter todo o histórico daquele paciente, todos os exames que a pessoa fez, todas as medicações que foram prescritas, todas as consultas, enfim, vai constar tudo ali. A matrícula é a mesma coisa. A matrícula vai constar identificação do imóvel, quais são os imóveis confrontantes, ou seja, qual é a vizinhança, né? Qual é a rua, qual é a metragem do terreno, se for um apartamento, qual é a fração ideal, se tem vaga na garagem, se não tem, quem foi a incorporadora, se for um condomínio, né, um imóvel edilício, né, um apartamento, quem construiu, se teve alguma hipoteca para a pessoa construir, né, se teve um financiamento, se teve algum usufruto, né, se tem algum usufrutuário, quem são os donos atuais, quem foram os primeiros donos, aí foi vendido para quem, aí teve um inventário, poxa, foi partilhado para quem. Então, assim, traduzindo a matrícula, se você quiser saber o histórico daquele imóvel, passou na mão de quem, tem dívida, não tem, tem alguma anotação, tem uma hipoteca, ou seja, o que é hipoteca, né? O imóvel foi dado em garantia, se a pessoa não pagar o financiamento dela, ela perde o imóvel para o banco. Tudo isso vai constar na matrícula. A matrícula que vai dizer. A matrícula é como se fosse o raio-x mesmo do imóvel. Ele vai descrever tudo o que aconteceu no imóvel, considerando também que esse histórico tenha sido registrado, né? Esteja na matrícula do imóvel. Porque a gente tem uma questão aqui no Brasil que os imóveis eles estão em situação irregular e muitos imóveis estão nessa situação irregular. Então, às vezes, nem matrícula tem. Você tem que abrir a matrícula do seu imóvel. Muitas vezes acontece isso, né, Marina, na nossa prática. Exatamente, assim, por causa disso que a gente está falando, como é uma coisa, o nosso sistema registral de direitos reais, de direitos sobre imóveis, é muito burocrático, é muito papel, né, é uma coisa, assim, muito rito, muito solene, tudo no cartório, e gasta dinheiro, e eu não vou mentir, são coisas caras e tudo mais. E muito em parte também porque, infelizmente, tem muita ignorância ou, né, as pessoas às vezes são mal orientadas. E quando eu falo ignorância, eu não estou falando no sentido pejorativo não, tá, gente? Eu estou falando no sentido de realmente desconhecimento. Isso não é explicado para as pessoas. Às vezes a pessoa nem sabe que tem que fazer essa matrícula, né? Às vezes a pessoa... e o Brasil é uma terra muito grande que muita gente que hoje é proprietária de 1 milhão de imóveis, às vezes invadiu. Então, às vezes, nem registrou nada, às vezes nem sabe que tem que fazer isso. Ou forja, né? O famoso grileiro de terra, né? Tem um problema de propriedade no Brasil, gente. É um negócio muito sério que, se vocês tiverem interesse, a gente pode até fazer um episódio específico sobre esses problemas, né, que existem. Mas, em geral, o que a gente tem para dizer aqui para vocês é que a matrícula do imóvel é esse raio-x. Geralmente, as consultas que são feitas para a gente são para conseguir essa matrícula de imóvel, que às vezes a pessoa não sabe nem se tem matrícula de imóvel ou não. A gente vai
A gente consegue fazer uma busca bem apurada, a gente tem uma equipe em várias capitais, em vários estados, pontos chaves do Brasil, que a gente consegue fazer essa busca. A gente tem uma equipe específica para isso e a gente consegue apurar. Mesmo se não tem, mesmo caso não tenha a matrícula do imóvel, vai vir uma certidão avisando isso. Aí o próximo passo seria abrir essa matrícula. Aí é um procedimento diferente de você já ter a matrícula e fazer uma análise do que está ali, se você pode ou não fazer uso capião do bem, ou se a pessoa que você está negociando é de fato a proprietária do imóvel, ela tem que constar nessa matrícula, né? Obviamente. Exatamente. E é assim que a gente geralmente cuida dessa questão das assessorias imobiliárias que vêm, que as pessoas vêm perguntar pra gente, essa pessoa que eu tô negociando, ela é proprietária mesmo? Porque eu tô um pouco desconfiada. Sim, gente, isso é muito importante você saber, sabe? Tem muito problema de terra no Brasil mesmo, e muita gente passa a perna, e tem muita gente mal intencionada. É, o que a gente falou, né? A gente se deparou com um caso, assim, de gente endinheirada, um imóvel comercial numa grande capital. Assim, a gente também não... Quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente não tá falando daquela terra limítrofe, lá onde o Judas perdeu as botas, um pedaço de mato. Não. A gente tá falando, às vezes, de imóveis comerciais em Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, que a documentação não tá batendo. Então, sim, todo cuidado é pouco. Ou então, às vezes nem tem nenhuma questão de compra e venda, às vezes a pessoa só quer, eu tô aqui nesse imóvel, eu quero regularizar ele, porque eu tô aqui há mais de 20 anos, e eu quero deixar para os meus filhos a papelada certinha, e para isso também serve essa questão de você, enfim, fazer o uso capião, abrir a matrícula do imóvel, e ele vai ser de fato seu, né? Mas para isso não tem jeito, gente, não tem jeito. Tem que ter papel, tem que ter uma busca, tem que ter certidão do que você está fazendo. Não existe nada de boca. Não tem como se digitar no Google e aparecer uma certidão. Não é assim que funciona. Entendeu? Exatamente. E uma outra coisa também que as pessoas costumam confundir muito é a inscrição municipal. Mas para eu saber quem é o dono, eu vou olhar o cadastro, né, na inscrição municipal. Então vamos lá, gente. Olha só, a inscrição municipal do imóvel na prefeitura, tá? Ele não é o registro do imóvel, não é a mesma coisa. A inscrição municipal, ela é só para fim tributário, é só para a organização da prefeitura, certo, Gustavo? Não é a mesma coisa. Não são a mesma coisa, exatamente. E a gente já teve também, é bom até a gente alertar o pessoal, a gente já teve a oportunidade de olhar casos em que a gente não sabia nem por que a prefeitura registrou uma pessoa como, enfim, responsável por recolhimento do IPTU. Porque a pessoa não tinha a escritura, não tinha registro, não tinha matrícula, não tinha nada do imóvel. Ela simplesmente chegou lá e registrou. E a prefeitura, talvez para não... Enfim, para ter alguém para cobrar, para ter um endereço e um CPF para poder cobrar o IPTU, aí a prefeitura vai à nota. Mas algumas prefeituras são um pouco mais chatas com isso. Eles exigem uma prova da propriedade. Mesmo que... eu tô me recordando desse caso. A gente ainda ficou na dúvida, porque talvez... para piorar a situação, ainda seja terreno em área de proteção ambiental. E a prefeitura tá cobrando IPTU, não tá nem aí. Sim. Dependendo, né? A área de... Tá pagando IPTU, tá bom. Sim, a área de praia, né, gente? Então você sabe como é que funciona, né? A prefeitura só queria um CPF para cobrar. E como estava sendo pago, eles nunca reclamaram. Mas quando você vai ver, aí a pessoa, eu tenho o IPTU no nome de fulano aqui. Você vai olhar o fulano não tá na matrícula do imóvel como proprietário. E o IPTU tá indo no CPF dele. Então, tem que acertar essas coisas, gente. Tem que acertar, porque se acontecer alguma coisa com vocês não vão conseguir deixar ajeitada. Vai dar trabalho para os seus herdeiros, para o seu filho, para seus filhos. Alguém vai ter que desenrolar isso. Não vai ser automático. Não só isso. Eu tô me lembrando de um outro caso também. Teve uma consulta que a gente deu no escritório. Gustavo vai se lembrar desse caso. De uma pessoa que alugou um imóvel, estava pagando aluguel, assinou contrato e tudo mais. E quando já estava na casa devidamente instalada, já estava 6 meses já morando, apareceu uma outra pessoa dizendo que era dona do imóvel e que tinha que pagar aluguel para ela.
Olha a confusão. É. E aí, quando a gente foi puxar a matrícula do imóvel, o dono não era nenhum, nem outro. Era uma terceira pessoa. Que a pessoa nunca tinha ouvido falar. Olha a confusão. Só que assim, a pessoa já estava instalada na casa, já estavam os filhos, já tinha arrumado trabalho perto da moradia. Olha a confusão. Olha a confusão. Sim. Então, vamos lá, né, Gustavo? Vamos lá. Como descobrir quem é o verdadeiro dono de um imóvel? Como é que faz, então? A gente já falou pro pessoal, recapitulando, o que é escritura, o que é registro, o que é matrícula e o que é inscrição municipal, né? São 4 coisas bem diferentes. Dentro dessas 4 coisas, a gente tem uma, se for apontar uma, ó, essa aqui você consegue saber quem é o proprietário do imóvel. Qual seria essa? Seria a matrícula. Exatamente. A certidão de matrícula, né? E a matrícula do imóvel, esses documentos que a gente está falando, gente, são documentos públicos. O que isso significa? Qualquer pessoa pode chegar no cartório e falar: eu quero uma cópia da matrícula do imóvel deste endereço. Eu quero ver isso aqui, eu quero ler isso aqui. E o cartório é obrigado a dar. Pagamento de custas, né? Tem emolumentos para isso. Mas são documentos públicos. Então, se você quer saber quem é o dono de um determinado imóvel, mesmo que você não saiba quem é o dono, óbvio, quanto mais dados você tiver, melhor. Mas mesmo que você não saiba quem é o dono, mesmo que você não saiba nada, é ir no cartório, responsável por aquela área, né, por aquele bairro, aquele endereço, e pedir uma certidão de matrícula, uma cópia da matrícula daquele endereço, daquele imóvel. E aí o cartório vai responder, ou vai dizer que tem matrícula ou que não tem, vai falar: olha, não tem matrícula, ninguém nunca veio registrar, ninguém nunca falou porcaria nenhuma. E aí tem outras implicações jurídicas, e aí a gente vai ter que fazer outro podcast para explicar, que não necessariamente é porque não tem dono, mas assim, muito provavelmente não tem, né? Uhum. Mas se você tem a certidão de matrícula na mão, vai constar lá quem é o verdadeiro dono. Essa é a forma mais segura de se saber. Teoricamente você consegue ter acesso a essa cadeia, né? E como a gente bem já falou para vocês, a gente faz esse serviço de busca caso seja necessário, caso vocês entendam que seja necessário. E a gente tem equipes espalhadas pelo Brasil inteiro, praticamente, né? Muito difícil ter alguma localidade que a gente não consiga alcançar. E a gente faz essa busca, né? A gente consegue fazer essa busca. A equipe vai fazer essa retirada dessa certidão. Obviamente, isso tem um custo, né? Não é de graça, nem nada em cartório é de graça, como vocês devem bem saber. Tem um custo muito, muito módico, né? Baixo, mais o custo do cartório. E a gente faz essa busca pelo Brasil todo, caso vocês entendam que seja necessário, né? Como a Marina bem disse, existem essas formas de você descobrir, e a gente conseguiu enumerar. Acredito que a gente conseguiu fazer com bastante didática, né? A diferença entre cada um dos termos, e eu acho que é isso, né? Sim, não só isso, assim, um recado final, reforçar para o pessoal o seguinte: no Brasil, infelizmente, tirando com saúde, que as pessoas entendem a importância de se fazer um plano de saúde, de se pensar em uma assistência à saúde previamente, brasileiro não tem cultura de prevenção. Isso é uma desgraça, né? Isso em todas as áreas. Então, o recado que fica aqui é: se você está fazendo uma negociação relacionada a um imóvel, você vai comprar um imóvel, ou você está alugando o imóvel, você tem que pensar que é o seu lar, é a sua casa, ou se é um imóvel comercial, poxa, é o seu trabalho. Assim, às vezes é o dinheiro da vida toda da pessoa, é colocar a sua vida toda naquele imóvel. Então, é um autoconhecimento, né? Exatamente. Então, assim, mais vale... Pode parecer, poxa, mas é caro, é chato, eu vou contratar um advogado, pegar um monte de papel para olhar essa papelada toda.
antes mesmo de fechar o negócio, assim, contratem assessoria jurídica da sua confiança, não necessariamente a gente, óbvio, se for a gente fica feliz, mas vocês entenderam, né? Mas é melhor ter assessoria de um advogado qualificado, de preferência alguém que tenha pós-graduação em imobiliário, que entenda de direito imobiliário, mas faça uma assessoria jurídica antes de assinar qualquer coisa, antes de desembolsar quantias, porque é mais fácil prevenir do que remediar. Depois, aí você dá 200, 300, 400, 500, R$1 milhão no imóvel para descobrir depois que o imóvel é irregular, ou não era daquela pessoa, você pagou para a pessoa errada, ou tem problema, ou a pessoa tinha dívida, e aí o credor da pessoa vai e tira o seu imóvel. Sabe? E o prejuízo, e você já se apegou na casa, você já mora ali, sua família inteira está estruturada naquele imóvel, e você perde tudo porque não teve assessoria. Então, fica aqui realmente o apelo. Procurem assessoria jurídica quando for fazer qualquer negócio imobiliário de verdade. Mas é advogado que não sei o que tá querendo vender, porque brasileiro é desconfiado, né? A gente é brasileiro, a gente sabe, né? Tá falando isso, mas é o mesmo princípio de assim, eu vou fazer uma viagem longa de carro. Passa numa loja, numa mecânica de boa qualidade, faz uma revisão, troca as pastilhas dos freios, troca o óleo do motor, sabe? Tipo, não custa. E vai numa oficina de confiança, né? Porque o barato sai caro. Você sabe muito bem, fazendo bem essa analogia do carro, você vai na esquina ali aquele borracheiro lá que cobra mais barato, e isso pode sair caro depois, né? E você tem que entender que, assim, é um imóvel, gente. É um imóvel. Dificilmente você encontra um imóvel com valor menos de R$100 mil. Dificilmente. Então, uma assessoria... para te garantir que esse valor investido, que não é pouco, que esse valor investido seja de fato seguro, que seja um negócio seguro, viável, isso é imprescindível, gente, isso é imprescindível. E assessoria, quando a gente está falando de assessoria imobiliária, aqui a gente não está dizendo de assessoria de corretor de imóveis, não, gente. O corretor de imóveis não faz isso, não é trabalho dele fazer isso. O trabalho dele é vender. Tem outra função. O trabalho dele é vender, é fazer o meio de campo entre comprador e vendedor, só. Ele não faz essa assessoria. Entendeu? O advogado, seu advogado vai fazer assessoria, provavelmente o advogado do vendedor, ele também está sendo assessorado. Então, para você não ficar numa situação em que tem o corretor te empurrando, tem o vendedor, tem um advogado, às vezes tem uma equipe jurídica específica para isso, e você lá sozinho se achando esperto. Então, barato sai caro. A recomendação que a gente tem para fazer para vocês é isso: procure um advogado de confiança e especializado em direito imobiliário, certo? Exatamente. Bom, a gente espera ter ajudado, ter esclarecido aí as dúvidas. Qualquer coisa, procurem a gente nos nossos contatos, a gente vai deixar aqui na descrição. E espero que vocês tenham gostado desse podcast, que ele tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Curtam, compartilhem, espalhem a palavra. Toda semana a gente está fazendo conteúdo novo por aqui sobre diversos assuntos, principalmente, né, sobre direito digital, segurança da informação, influencers, youtubers, enfim, cada vez mais as pessoas estão na internet, estão trabalhando na internet, estão ganhando a vida na internet, e todas essas pessoas acabam sendo nossos clientes, que essas pessoas precisam morar em algum lugar, né? Então, por hora é isso. A gente se vê nos próximos episódios. Um abraço para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.